E às vezes quando o vejo, e vejo com a convicção, a fazer o retrato, o seu retrato do país, dá-me a sensação que o Luís não vê o mesmo país que eu vejo. Parece que tem uns óculos cor-de-rosa. Calorosas saudações, e se Júlia Pinheiro for tão boa a pedir likes como é a fazer escrutínio político aos políticos da nossa praça, garantidamente consegue mais likes do que eu. Portanto, vamos tentar apanhá-la nesse sentido imaginário. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Eu queria ver se chegava aos 170 mil antes do dia 18 de maio. Faltam 1000 e tal, portanto, subscrevam para atingirmos esse número. Relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e durante o mês de abril, quem usar está automaticamente inscrito para vencer o giveaway de 150 euros que eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Quantas mais vezes usarem o código, mais hipóteses têm de ganhar. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, enfim, as redes sociais que tiverem. Ora, o que é que se passa? Júlia Pinheiro entrevistou Luís Montenegro, creio que no dia de ontem, no seu programa, e onde lhe fez algumas perguntas do ponto de vista político bastante pertinentes, nomeadamente no que à sua postura política dizem respeito e também às questões de criminalidade em Portugal. Vamos ouvir. Este outro caso é um caso que também, olha, sabe que a mim deixa-me até, eu fico até com quase sem conseguir respirar, porque isto é um bom menino. Isto foi um bom menino que sabia que havia um sítio onde estavam a adulterar bebidas. Eu sei, eu vi Viu? também. Vi. E isto é... Nós até pensamos que isto é mentira, que só nos filmes é que acontece. Exatamente. E nas séries. E de facto há uma realidade que está aí de Este menino foi morto porque teve consciência, porque achou que aquilo era inadmissível. E era. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Isto tem de ter repressão, tem de ter combate e claro, nós todos temos de estar despertos para haver uma espécie de controlo. Nós não podemos ter medo de denunciar os crimes. Nós não podemos ter medo de enfrentar aqueles que estão a prevaricar. Nós temos de ter a coragem, nós cidadãos e nós poderes públicos. Os poderes públicos têm de atuar. Eu não discordo do Primeiro-Ministro com o que ele diz aqui. Mas eu creio que até este momento, e por favor corrijam-me se estiver enganado, porque eu não estou a par de toda e qualquer comunicação que Luís Montenegro possa ou não fazer e, portanto, posso estar a acusá-lo de uma coisa erradamente e não é isso que eu quero. Mas eu creio que o Luís Montenegro não se pronunciou sobre este caso até ao momento em que Júlia Pinheiro lhe coloca esta questão em cima da mesa. E, portanto, se o Luís Montenegro quer combater a revolta que algumas pessoas, para não dizer cada vez mais pessoas em Portugal, sentem relativamente a estas questões de criminalidade, é bom que haja comunicação oficial. Porque depois muitas pessoas vão dizer, de esquerda ou de direita, abstencionistas, é completamente indiferente porque isto é um caso de vida ou de morte, não é um caso político apenas, não é? Muitas pessoas vão dizer, mas o Primeiro-Ministro não fala porque não lhe convém, se fosse outra circunstância qualquer e que não envolvesse determinadas circunstâncias falava. E, portanto, se o Primeiro-Ministro não quer ter este tipo de acusações, que eu vejo de forma muito recorrente, é bom que haja comunicações mais informais, mais formais, enfim, que haja uma conectividade entre aquilo que é a comunicação oficial, quer de um ponto de vista formal ou informal, do Primeiro-Ministro, e o contacto com a população relativamente a estes tópicos. Eu não sei se algum membro do Governo se pronunciou, eu creio que o Primeiro-Ministro não se pronunciou pelo menos até este momento, e ficaria muito bem se o tivesse feito. Porque ao não fazê-lo, muita gente o irá acusar, erradamente ou não, mas muita gente o irá acusar de não falar porque não lhe é proveitoso politicamente, ou por X ou Y razão. Portanto, era bom que neste tipo de circunstâncias, nomeadamente quando temos um jovem português a sofrer represálias como sofreu por estar a praticar o bem, era bom que houvesse este tipo de contacto direto do ponto de vista comunicacional. Quer por questões éticas, quer por questões políticas, muito honestamente. Mas enfim, não o quero, no caso ao Luís Montenegro, estar a acusar erradamente, mas creio que até ao momento desta entrevista, que creio que foi ontem, ainda não se tinha pronunciado, e a meu ver isso não é admissível, tendo em conta que foi um caso extremamente mediático. Havia telejornais a abrir com isto, houve adiantamentos constantes relativamente à notícia sobre o criminoso que foi apanhado anteontem. Portanto, foi de tal forma mediático que era impossível ser ignorado, quer pelas pessoas nas redes sociais, quer pelos partidos políticos, quer pelos órgãos oficiais do governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro. Mas enfim. Neste caso, nós não vamos conseguir recuperar a vida de quem a perdeu de forma tão injusta, de forma tão cruel, tão brutal. Mas nós podemos e devemos
culpabilizar aqueles que foram os seus responsáveis e, através disso, mandar uma mensagem à sociedade que isto não pode acontecer. E é para isso que serve o sistema penal e é para isso que serve, de facto, a capacidade que nós temos de poder dar consequência às ações que, portanto, que está a justiça informado. promove. O que eu estou a concluir, Luís, está informado porque às vezes quando o vejo, sabe, assim, podemos já falar nisto, do seu sorriso, que o seu sorriso é ótimo, que tem sempre um ar distendido, e às vezes quando o vejo com a convicção a fazer o seu retrato do país, dá-me a sensação que o Luís não vê o mesmo país que eu vejo. Sabe que eu tenho aqui uma amostra muito particular, Eu não é? percebo. Mas a sua esperança parece que tem uns óculos cor-de-rosa. Permite-me esta observação. Permito, embora corrija pelo menos os óculos que sejam cor de laranja. Só antes dele responder, esta pergunta é aqui que a Júlia Pinheiro o entala um bocadinho entre aspas, mas é uma boa pergunta. Porque a elite política em Portugal, não é a elite política, é a elite em geral. E há uma grande diferença nas experiências de vida de quem está nas elites políticas, nas elites mediáticas, culturais, sociais, que é um meio particularmente seguro, mais abastado do ponto de vista financeiro, e o resto das pessoas do país. E muitas das acusações que se fazem ao Primeiro-Ministro, e quer seja da esquerda ou da direita, isto aqui não é propriamente uma questão ideológica, não querendo utilizar demasiadamente ou subejamente retórica marxista, mas é quase uma questão de consciência de classe. Muitas das críticas são feitas nesse sentido, ou seja, que os políticos não têm noção do que é que custa a vida real. Eu dou-vos um exemplo, o debate entre o André Ventura e o Rui Rocha. O André Ventura diz, não sabes o preço dos ovos, e depois perguntaram ao André Ventura, então quantos é que estão? E ele diz, tenho aqui anotado. Mas na verdade, parece que de cabeça ninguém sabia o preço dos ovos ou da carne, ou o que é que eles estavam a discutir, não é? Isso aconteceu também com o Pedro Nuno Santos, que não sabia concretamente, quando era ministro, o salário mínimo, o valor exato. Perguntaram-lhe também, ele sendo ministro das infraestruturas, que controlavam a questão da CPI dos comboios, perguntaram-lhe quanto é que custava um bilhete de comboio, ele não sabia responder. Portanto, o que a Júlia Pinheiro aqui diz é a representação do pensamento ou a exteriorização do pensamento de milhões de pessoas. Porque o meio onde estas pessoas se movem, as dificuldades financeiras não são propriamente presentes, não digo que não haja, mas faz claramente parte da exceção e não da regra, enquanto que na maior parte da população portuguesa, bem, na maior parte não, mas quase 40% da população vive abaixo do limiar da pobreza, sem os apoios sociais do Estado. São 4 milhões de pessoas. E depois é normal que as pessoas se revoltem, entre aspas, ou fiquem descontentes, porque há uma clara desconexão entre aquilo que é a realidade dos políticos, de quem comanda a política pública e de quem usufrui dessa política pública, os 4 milhões de pobres. E se contabilizarmos, além desses mesmos 4 milhões de pobres, nós temos um número de pessoas que vivem na classe média baixa, com muitas dificuldades financeiras, que há 20 ou 25 anos atrás isso não acontecia. A classe média em Portugal há 20, 25 anos atrás era maior, mais abastada financeiramente, com maior poder de compra, sem prejuízos dos períodos inflacionários que tivemos, e claramente com melhor qualidade de vida. Portanto, o distanciamento entre a classe política e a revolta para com estes, tudo isto junta-se neste bolo. Que às vezes muitos políticos acabam por não ter noção disso, da esquerda à direita. Dei aqui exemplos, falei do Montenegro, do Pedro Nuno, do Ventura, do Rui Rocha. Então é uma questão geral. É uma questão geral, não é uma questão ideológica ou partidária, muito pelo contrário. É uma questão mesmo quase de cultura política, sabem? E cultura económica também por inerência. Cor-de-rosa é uma bela cor, hein? Pronto. Era apenas uma é no resposta, meu genérico, pronto. Era uma resposta bem, política, não. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, já agora, ainda antes de falar sobre o país real, sobre o sorriso, porque eu até lhe agradeço essa menção, porque é uma das minhas maiores mágoas e às vezes preocupações, porque eu também quero que as pessoas saibam quem eu sou e como é que eu penso e como é que eu, como é que eu vivo a minha vida e como é que vivo a vida dos outros e a vida do país. Eu tenho de facto um sorriso que, para quem não me conhecer, para quem não o conseguir interpretar, pode ser um sorriso mal interpretado, pode ser um sorriso quase de gozo, de desvalorização. Acharam que era sobranceiro, não é? Sobranceiro, matreiro até. Eu quero dizer às pessoas, façam um esforço para me reconhecer que isto é uma coisa mesmo muito natural. É uma coisa que... Mas é daqueles homens que quando ficam nervosos sorri, não é? Sorrio, até sorrio às vezes. O funeral é capaz de estar a sorrir. Eu até sorrio às vezes a falar de coisas sérias, não é por desvalorizar as coisas, é porque é uma força de expressão. Eu não consigo evitar isto. Às vezes os meus assessores dizem, mas é preciso concentrar-se, é preciso disciplinar-se. Mas eu tenho muita dificuldade em deixar de ser como sou.
E termina aqui este shirt. Isto não ajuda, atenção. Embora o Luís Montenegro depois, não sei se repararam, mas ele desviou o tópico da questão do país real para falar da questão mais pessoal e humana. O que eu digo já é esperto, da parte dele, muitíssimo esperto. Eu já mencionei isto, nas questões de estratégia de comunicação política. Os políticos, quando vão aqui a estes programas, convém não falarem muito política. Obviamente falarão sempre um bocado, mas quando falarem, é preferível que falem sempre um pouco mais das suas questões pessoais e mais humanas, que é o que ele faz aqui. No meu entender, o Ventura e o Montenegro são muito mais competentes a fazer isto do que, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, que falou demasiadamente de política. Ele foi esperto, porque pegou na questão da visão dele para o país real e depois está sempre com esse sorriso que parece que não entende a dificuldade, e ele, em vez de pegar na questão política da visão do país real, pega na questão humana pessoal do sorriso. Isto são pormenores que às vezes passam despercebidos, mas isto ganha votos, e depois para algumas pessoas. Eu pessoalmente não me... Como é que eu vos hei de dizer? Eu acho que a política deve ser mais... eu não quero dizer humanista, sim, mas não é a palavra correta, mas deve ser mais humanizada. Ou seja, às vezes eu acho que as pessoas esquecem que as outras pessoas, e não só os políticos, em geral, na sociedade, vivemos numa época pouco humanizante, sabem? Isso preocupa-me. Mas reparem que, em termos de estratégia comunicacional, ele desvia o tópico para a questão mais humana, porque sabe que nestes programas é aí que as pessoas nutrem mais empatia do que propriamente explanar políticas públicas ou apresentar um aprofundamento intelectual superior nessas mesmas políticas públicas que se pretendem apresentar. E ele aí foi esperto, não é? Há quem diga que é manha, e é. Mesmo que ele diga aqui que não é? Mas é claramente manha. Devo só dizer uma coisa, eu até me ri, desculpem lá, eu só queria ver se encontrava aqui, porque a foto, desculpem lá, quando estão a falar do sorriso do Montenegro e metem esta foto assim, com a mãozinha no queixo, maravilhoso. Não podiam ter escolhido melhor foto, a sério, não podiam, porque acho que foi, foi bem ilustrativo, achei uma piada interessante. Mas isto para dizer... claramente ele faz isto propositadamente, a desviar o tópico da conversa, mas seja como for, volto a frisar, isto é um problema geral da distinção entre a classe política e a classe real, não é? A maior parte do país, a classe média baixa, a classe baixa, e mesmo que se tente desviar ou tentar parecer mais humano, que é importante, ok, o lado humano dos políticos eu acho que é mesmo importante, porque independentemente de nós estarmos a votar em partidos, as pessoas é que compõem os partidos, ok, de um ponto de vista legal, vota-se, ou eleitoral, votamos em partidos para as legislativas, ao contrário das presidenciais, mas as pessoas é que coordenam esses mesmos partidos, a parte humana tem que estar sempre presente. Agora, acho que o Luís Montenegro claramente tem, a classe política em geral, mas aqui estamos a analisar o Luís Montenegro, tem claramente que responder àquilo que são as preocupações dos portugueses, e em determinados momentos não o tem feito, nomeadamente no pronunciamento desta situação em Braga, que eu creio que, volto a frisar, eu não o quero estar a acusar erradamente, eu pelo menos não vi, mas se o fez, ainda bem, e eu aí retiro o que disse, mas pelo menos eu não vi, e creio, não digo ter quase a certeza, que não se pronunciou pelo menos até este momento na entrevista de Júlia Pinheiro, num contexto demasiado informal para uma coisa tão séria como foi o caso do Manuel Gonçalves em Braga. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.